Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos da Terra. Acompanhem na apostila, página 19. Vamos lá então, na apostila, na página 19, vocês têm uma imagem. Essa imagem aí é uma foto, movimento aparente das estrelas em relação à Terra. Essa foto só foi possível utilizando uma câmera, fotográfica especial, que precisou ficar mais tempo aberta e depois passar por um processo de edição para que ela ficasse dessa forma. E nessa foto a gente consegue ver então um movimento aparente das estrelas em relação à Terra. O que seria o movimento aparente? Primeiro vamos determinar. O movimento aparente dos astros é quando consideramos a Terra como sendo referencial. Então eu estou na Terra e olho para cima e a impressão que eu tenho quando escurece, quando tá noite já, no início da noite eu vejo a estrela num local ou uma constelação que eu queira usar como referência aí. E no final, assim, tipo, mais tarde da noite, lá pelas meia-noite por aí, nós vamos ver essa constelação, esse conjunto de estrelas aí, num local diferente daquele que eu vi anteriormente. Então, aparentemente, parece que a estrela está em movimento. Então, por isso a gente chama de movimento aparente das estrelas em relação à Terra, tá? Então, eu vou usar a Terra como referencial aí. Agora, aqui nessa imagem, eu tenho o movimento aparente do Sol em relação à Terra. Então, nesse movimento aparente aí do Sol em relação à Terra, de dia a gente olha o Sol, de manhã cedinho nós vemos ele nascer no lado leste e se pôr lá no lado oeste. Então, esse é um movimento aparente. Então, eu estando na Terra, olho para o Sol e vejo, parece que ele, por isso aparente, ele está em movimento e nós não percebemos o movimento da Terra porque estamos nela, tá? Então, percebemos sim o Sol, parece que o Sol está em movimento. Então, o movimento aparente, como eu já falei, é o movimento dos astros quando consideramos a Terra como sendo referencial. Esses movimentos, eles já foram observados e interpretados por diversas civilizações ao longo da história. Como vimos, foi necessário o aperfeiçoamento de muitos instrumentos e observação e a evolução de cálculos matemáticos para chegarmos ao modelo heliocêntrico que utilizamos hoje. Mesmo assim, quando observamos as estrelas no céu ou o movimento do Sol durante o dia, temos a tendência de falar que eles estão em movimento. Então, isso é uma tendência porque nós estamos usando a Terra como referencial. Esse conceito não é errado, mas dificulta a análise e a descrição do movimento de muitos astros por utilizar cálculos matemáticos complexos. Por isso, é mais vantajoso cientificamente estabelecer o modelo no qual o Sol está parado e a Terra está se movendo. Assim fica mais fácil descrever e explicar a maioria dos fenômenos. Não se trata exatamente do que é certo ou errado, mas do que é mais simples, prático e abrangente. Do ponto de vista científico, é mais prático e abrangente usar como referencial um ponto no universo em torno do qual a Terra está em movimento. Falando então aqui sobre os movimentos, a Terra, ela tem muitos tipos de movimentos, dezenas deles. Quando consideramos um ponto de referência fora dela, 2 são mais fundamentais para o nosso estudo. Por que são fundamentais? Porque eles têm digamos que eles têm um efeito sobre nós mais visível, tá? Rotação é o nome do movimento de algo que gira em torno do seu próprio eixo, em torno do seu eixo. Então, considerando o movimento da Terra, de rotação, é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Um peão girando está em rotação em torno do próprio eixo. E, em alguns sentidos, o seu movimento pode ser comparado com a Terra. No entanto, a frequência de giro de um peão costuma ser muito rápida e ele pode dar várias voltas em 1 segundo. A Terra tem uma frequência de movimentos de giro bem menor e ela completa uma volta em cerca de 24 horas. Esse movimento nos faz ver o Sol nascendo no leste, como a gente viu na imagem anterior,
no horizonte e se pondo no oeste, sucedendo dias e noites e definindo o período de tempo do dia de 24 horas. Isso significa que, observando a Terra com o polo norte para cima, ela gira no sentido anti-horário. Na parte voltada para o Sol é dia, na parte voltada contrária, né, é noite. Como nessa imagem aqui que vocês têm. Eu tenho ali o Sol, né, e eu tenho a Terra. E o eixo de rotação. Lembrando que a Terra, ela não é perfeitamente esférica, a gente pode chamar ela de esferoide, tá? Semelhante a uma esfera. Ela tem um achatamento nos polos, tá? E ela é mais bojuda na linha do Equador, na região do Equador. Essa diferença de polo do achatamento para a linha do Equador chega a ser 40 quilômetros maior do que a polar. Então, a região do Equador, ela chega a ser 40 quilômetros maior do que a região dos polos, tá? Do Equador, 40 quilômetros maior do que a região dos polos. Então, a Terra gira no sentido anti-horário, em torno do seu próprio eixo, uma linha imaginária que atravessa o planeta do Polo Sul ao Polo Norte. A região que fica com a incidência dos raios solares é dia, e aquela que fica em sentido oposto vai ser noite. Continuando aqui, um outro movimento da Terra é o movimento de translação. No movimento de translação é o nome dado ao movimento da Terra ao redor do Sol. Transladar, né? Transladar é deslocar de um lugar para o outro. A diferença com a rotação é que, se apenas girasse em torno do seu próprio eixo, a Terra não sairia do lugar. Mas, tomando o Sol como referencial, a Terra se movimenta em torno dessa estrela, o que configura o seu movimento de translação. Esse movimento se repete após cerca de 365 dias e 6 horas, definindo o período de um ano, né? O período de tempo de ano. Como ficaria confuso termos anos com 365 dias e 6 horas, definiu-se então o ano bissexto. Assim, a cada 3 anos, com 365 dias, temos um ano com 366. Esse dia a mais é o resultado da soma das 4 horas. E aí nós temos a representação do movimento de translação, né? Essa é uma movimentação, uma representação fora de escala do movimento da Terra em torno do Sol. Então, está mostrando ali o movimento de translação que a Terra está fazendo ao redor do Sol. Lembrando, então, rotação em torno do seu próprio eixo demora 24 horas para que aconteça, translação ao redor do Sol. Essa órbita que a Terra faz ao redor do Sol, esse plano de órbita, a gente chama de eclíptica, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em eclípse, é o plano de órbita da Terra ao redor do Sol. E aí, nós vamos falar sobre outro movimento. Como dissemos, a Terra conta com mais de 10, né, movimentos. Vários desses movimentos não são fáceis de se observar e apresentam consequências menos diretas do que os movimentos de rotação e os movimentos de translação. Por que os translação e rotação são diretas? Bom, rotação é dia e noite, translação é o ano, então é direta. A gente consegue perceber esses movimentos. Vem o inverno, vem o verão, vem a primavera, enfim. Tá? A precessão, que é um movimento, também é um movimento da Terra, é um dos vários movimentos realizados por ela, né, que corresponde ao deslocamento circular efetuado pelo planeta em torno do eixo do seu plano de órbita. Eu poderia colocar ali em seu plano de órbita, eu poderia colocar a palavra eclíptica. Então, deslocamento circular efetuado pelo planeta, né, em torno da sua eclíptica, tá? Do seu eixo, do seu plano de órbita. A Terra leva 26 mil anos para completar um período. Na verdade, esses 26 é arredondado. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é 25,750 mil anos que ela demora para fazer esse período todo.
tá? Movimento circular da inclinação do planeta em relação à órbita. Ela demora somente esses 26 mil anos aí arredondando. Quais seriam as consequências, né, dessa precessão aí? Isso não causa nenhum efeito na duração das estações do ano nem do dia, como eu já falei. A única mudança são as estrelas visíveis no céu durante a noite em diferentes épocas do ano. Por exemplo, atualmente, do hemisfério sul, é possível observar uma constelação típica no céu durante o verão, a constelação de Órion. É fácil localizá-la em dezembro, principalmente por causa das chamadas Três Marias, no caso, que é o cinturão, é o cinto de Órion, né? No fim do outono, no início do inverno, por volta de junho e julho, a constelação típica do céu no hemisfério sul é a constelação de Escorpião, que vocês têm a imagem na apostila na página 21. Por causa da precessão, daqui a 13 mil anos será observado o contrário. Óbvio que não vai ter ninguém aqui para ver. No céu do hemisfério sul, no verão, será vista a constelação de Escorpião e no inverno Órion. Serão necessários mais 30 mil anos, 13 mil anos no caso, para completar esse ciclo. Então, a constelação de Órion voltará a ser vista em dezembro e de Escorpião em junho, tá? Então isso, lógico, é um movimento lento, muito lento, demorando aí 26 mil anos para que ele aconteça, tá? Então, ele não tem um impacto muito grande na nossa vida, só vai alterar ali a visibilidade das constelações. E as estações do ano? As estações do ano, elas são determinadas pelo eixo de inclinação da Terra, né? Que ela tem um eixo de inclinação ali. Esse eixo da Terra não é perfeitamente vertical em relação à sua órbita, mas ela faz um ângulo de cerca de 23,5 graus, né? Para imaginar essa inclinação, podemos pensar em um peão girando e que não está necessariamente numa posição vertical em relação ao solo, mas mais do que isso, quando inclinado, o próprio eixo do peão se movimenta em relação ao solo, fazendo um círculo, como ilustrado na figura que vocês têm ali. E o que vocês têm aqui também no movimento de precessão. Esse movimento é chamado de precessão, né? Que faz aquele movimento circular ali, como a gente já falou. Continuando falando das estações do ano. As estações do ano são subdivisões do ano de acordo com os padrões climáticos gerais. No entanto, isso não significa que todas as localidades tenham as mesmas modificações de acordo com o período do ano. Características locais, como a latitude, a altitude, quantidade de água, podem provocar variações em relação ao padrão de temperaturas muito elevadas no verão, queda das folhas na vegetação no outono, temperaturas muito baixas no inverno e desabrochar das flores na primavera. Lembrando aí, latitude é uma medida de distância em relação à linha do Equador. Varia de 0 graus, o próprio Equador é 0 graus, e 90 graus os polos. Para o norte e o sul do Brasil, isto é, na região que fica entre o norte e o sul do Brasil, o território brasileiro está entre 5 graus ao norte, quanto mais próximo ao Equador, vai diminuindo a latitude. Vai se afastando da linha do Equador, vai aumentando a latitude. E o norte, 5 graus, né? E os 60 graus ao sul. Então, nós ficamos entre uma latitude de 5 graus e 60 graus. 5 graus ao norte, 60 graus ao sul. Nem sempre as estações do ano são tão bem definidas como as imagens fazem parecer. A latitude, a altitude, as características locais de clima, vegetação, podem provocar variações em relação ao padrão das estações do ano. Então, nem sempre não é só determinado aí pelo movimento de translação, e sim tem a ver também com a questão de altitude, latitude, como a gente já falou. 2 fatores provocam a existência das estações do ano, que são os diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. O movimento de translação da Terra, como a gente já falou, em torno do Sol, e a inclinação do eixo de rotação do planeta, que a gente falou também. Se não houvesse a inclinação do eixo terrestre, os hemisférios seriam iluminados por igual.
como o eixo é inclinado, um dos hemisférios é mais iluminado pelo Sol do que o outro. E ali está mostrando, né, a mesma imagem que vocês têm na página 23, mostrando o solstício de inverno que começou agora no final de semana passado, né? Então o solstício aí é de 20 a 21 de junho, né, mais ou menos, início do inverno no hemisfério sul e início do verão no hemisfério norte. Nesse momento, o hemisfério norte é mais iluminado do que o hemisfério sul, então é verão iniciando no hemisfério norte, inverno iniciando aqui para nós no hemisfério sul. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais para o sul, no caso brasileiro, mais perceptíveis são as diferenças entre a duração dos dias e das noites e as temperaturas máximas e mínimas de verão e inverno. Próximo à linha do Equador, como a região amazônica, por exemplo, essas diferenças praticamente inexistem. Nessa região, as estações se caracterizam muito mais como períodos com períodos mais ou menos chuvosos. Na região do Equador, como na Amazônia, por exemplo, não vai existir um inverno como existe aqui no sul, com frio, geada. Lá, a estação vai ser mais chuvosa ou menos chuvosa, mas então tá mais ligado com a questão das chuvas, como a gente viu no estudo dos biomas o ano passado, certo? Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre isso, certo? Os movimentos da Terra. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, a gente vai então fazer a atividade agora, né? Inclusive, tem até um experimento para vocês fazerem, tá? Mas isso eu vou explicar na aula do Clipe Escola na quarta-feira, tá certo? Um beijo a todos, então, até a próxima aula, ok? Desculpem pelo latido dos cachorros, hoje eles estão completamente agitadinhos aí, tá bom? Um beijinho para vocês, fiquem bem.